Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o tema é obesidade. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo a doutora Andréa Pereira, ela é médica e nutróloga da ONG Obesidade Brasil. Doutora Andréa, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço o convite, né? É sempre importante a gente conversar, né, sobre assuntos aí de saúde para intensificar o conhecimento das pessoas. A obesidade ela não é nenhuma novidade, né? Mas a novidade é que nos últimos anos houve um aumento expressivo do número de pessoas cometidas pela obesidade. E até tem um dado interessante aqui, segundo o Atlas da Obesidade 2023, 41% dos adultos brasileiros terão obesidade até 2035. É um fator preocupante, né, doutora? Só para a gente entender, a obesidade, né, o que as pessoas costumam dizer, ela é uma doença mesmo? Sim, a obesidade é uma doença, né? A gente já tem dados científicos para falar disso. Ela tem características, né, específicas. Então, a pessoa que tem obesidade, ela tem uma facilidade em engordar, ela tem uma dificuldade de usar reserva de gordura, ela tem menos saciedade, né? Ela tem mais apetite e ela tende até a responder menos ao exercício, né? E o grande problema da obesidade é que, além de você ter a doença obesidade, ela acaba levando a outras doenças. Então, aumenta a chance de vários tipos de câncer, de pressão arterial alta, de diabetes, problemas articulares, existe até uma enxaqueca específica da obesidade, então, assim, problemas pulmonares, cardíacos. Então, realmente um problema de saúde pública aí mundial. E a gente vê, né, dentro de tudo isso, que o que acontece, né? A gente está vendo esse aumento, não só no Brasil como no mundo. Agora, esse número realmente de 41% da população em 2035 é um número que preocupa bastante. Para a gente tentar mudar isso, né? Quais são os fatores que levam à obesidade? É possível a gente inverter esse número? Depende do que cada cidadão pode fazer ou não? Isso está cravado, já não tem como fugir. 41% vão ter já em 2035. Dá para mudar esse cenário, doutor? Dá para mudar, a gente precisa investir em políticas de prevenção, né? Então, assim, é fundamental você ter uma orientação de uma a dieta saudável. É importante você criar maneiras, né, de ser mais fácil você consumir, mais barato alimentos saudáveis também, né? Então, isso é um papel do governo de sobretaxar alimentos muito calóricos, muito açucarados, ultraprocessados e baixar o preço dos alimentos frescos, como verduras, frutas, legumes, né? Então, por exemplo, não dá para um suco de fruta natural, um copo, ser o mesmo valor ou até mais caro que 2 litros de uma bebida açucarada, por exemplo. Né? Isso aí, na hora de escolher, você vai acabar escolhendo algo que vai render mais. Né? Fora isso, eu preciso criar condições também para as pessoas praticarem atividade física regular. Então, não adianta só falar, você tem que fazer atividade física e você não tem um lugar para praticar essa atividade física, você não tem uma verba para isso, né? Você não tem condições de segurança, então também tem, né? Vai andar no parque, mas você tem um problema de violência nesse parque. Você precisa conscientizar as famílias, porque existe uma tendência familiar à obesidade. Você precisa ter centros de atendimento médico, né, e multiprofissional para as pessoas que já estão com sobrepeso, né? Não deixar chegar na obesidade. Então, assim, a gente tem que tratar isso antes de você ter o índice de massa corporal acima de 30, que é uma das características da obesidade. Porque aí, depois que você chega à obesidade, ela é uma doença crônica, ou seja, não tem cura. Então, é melhor a gente realmente tentar melhorar isso antes. Atualmente, nós temos 60% da população com excesso de peso no Brasil. Então, é essa população que provavelmente parte dela vai chegar à obesidade em 2035. Então, Nossa, ainda tem o que se fazer. perfeito. A senhora falou do que fazer para não chegar lá. Mas existem alguns fatores específicos para a doença, a obesidade? A senhora falou sobrepeso. Sobrepeso, eu acredito, posso estar falando besteira, mas qualquer pessoa está sujeita. Basta se alimentar muito mais do que consome de caloria por dia, vai acabar tendo sobrepeso. Qual é a relação disso e os fatores para a pessoa desenvolver a doença, a obesidade? Isso é bem interessante. Nem todo mundo que vai comer mais vai ter aumento de peso, né? Você tem que ter características específicas para isso, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, você deve ter aquele amigo magrinho
que o pessoal fala que ele é magrinho de ruim, né? Que ele come o dia inteiro e não engorda, né? Então tem isso, tem pessoa, a pessoa tem que ter uma característica, uma tendência realmente a engordar. E tem pessoas que até comem menos que outro e acabam engordando, eles têm essa facilidade realmente. Né? A obesidade é uma doença multifatorial, então a gente tem aí relatado cientificamente mais de 82 causas para obesidade. Então, tem medicações, por exemplo, psiquiátricas que levam ao aumento de peso. Então, se a pessoa já tem uma tendência a engordar, muitas vezes você tem que conversar com o médico, com o psiquiatra para trocar essas medicações. Mesmo medicações para pressão alta também podem levar ao aumento de peso. Né? A gente tem vírus que podem aumentar a chance de peso. Você tem, por exemplo, corticoides que podem aumentar a massa gordurosa. Né? A tendência familiar. Então, se você já tem pessoas na família com obesidade, você tem que se redobrar aí o cuidado, né? A alimentação saudável e o exercício fazem parte da prevenção, mas não é só isso, são vários fatores. A mulher, por exemplo, quando ela entra na menopausa, ela tem uma tendência maior a ganhar gordura, principalmente a visceral, que é aquela gordura interna. Então, cada fase você tem uma diferença. E uma outra coisa que é importante, né? Se você tem uma criança com obesidade, ela tende a ser um adulto com obesidade. Então, a gente também deve investir aí na prevenção das crianças, porque se eu conseguir que essa criança passe toda a infância, adolescência sem obesidade, eu também reduzo essa chance. Né? Então, é um conjunto, isso é muito importante da gente trabalhar. A senhora falou de outras doenças relacionadas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre outras comorbidades que podem acompanhar a obesidade. Quais são elas, as principais, as mais perigosas, né? Acho que as principais são o diabetes, tá? Que o diabetes também a gente tem um número muito expressivo aqui no Brasil. Então, principalmente o diabetes tipo 2 está relacionado à obesidade, né? Quando a pessoa tem obesidade, ela tende a ter uma resistência à insulina, né? A insulina é o hormônio que faz a absorção do açúcar no sangue. Então, a obesidade leva a que essa insulina não funcione direito, então a pessoa pode ter o diabetes. A pressão alta, né? A pessoa que tem obesidade tem uma tendência maior a ter pressão alta. Há também a maior probabilidade de ter colesterol e triglicérides altos. Então, juntando tudo isso, tem um negócio que chama síndrome metabólica. Né? Então, a síndrome metabólica aumenta o risco cardiovascular, então aumenta a chance de infarto, de morte, de derrame. Né? Então, isso é muito importante. O corpo da gente é projetado para um peso. Né? A partir do momento que eu tenho um peso maior do que eu deveria, o meu pulmão não aguenta aquele peso, então eu posso ter problemas pulmonares, o meu coração também acaba não aguentando, por isso que a gente tem aí o risco cardiovascular. As minhas articulações sofrem muito com excesso de peso, então eu posso ter dor principalmente em tornozelo, joelho, ombro, né? Existe até uma enxaqueca ligada à obesidade, uma depressão também ligada à obesidade. E eu acho que uma outra coisa que preocupa muito é o câncer, né? A gente tem visto o aumento aí do número de casos de câncer no Brasil. A gente tem pelo menos 13 tipos de câncer associados à obesidade, né? O que a gente mais tem no Brasil, câncer de mama tem uma relação direta com obesidade, né? E o câncer de próstata tem uma relação do câncer mais grave, né, de próstata também com obesidade. Entre outros 9, aí 9 não, 11, né, que a gente tem. Então, são vários fatores que preocupam. Então, muitas vezes a gente escuta aí das pessoas que elas têm obesidade e o exame de sangue delas é normal, mas isso não quer dizer que ela está saudável. Você pode ter uma série de outros problemas aí que não aparecem no exame de sangue. Perfeito. Doutor André, eu tenho um dado que a gente gostaria que a senhora comentasse, que é de acordo com a pesquisa Obesidade e a Gordofobia, Proporções 2022, quase 100% das pessoas com grau 3 de obesidade relatam sofrer algum tipo de constrangimento. Desses casos, 72% acontecem em casa por familiares. De que forma o preconceito pode, acho que ajudar de forma alguma, né? Mas piorar ainda a situação de uma pessoa que já passa pela obesidade? Qual é a relação do preconceito com a doença, doutora, na sua visão? Então, acho que o preconceito vem da falta de conhecimento de que a obesidade é uma doença. Então, as pessoas acham que é uma falta de força de vontade, de indisciplina, que a pessoa ela está acima do peso porque ela quer, né? E isso também acaba implicando em você falar que a pessoa não deve tratar.
Então, dentro do tratamento de obesidade, é lógico que a gente tem a mudança do estilo de vida, que é associada à alimentação e o exercício, mas a gente tem medicações e a gente tem a cirurgia bariátrica. Quando eu acho que a obesidade não é uma doença, eu acho que a pessoa não deve tomar nem remédio, nem fazer cirurgia bariátrica, porque é algo que depende só dela, isso não é verdade. Então, isso prejudica o tratamento. Tá? Infelizmente, esse preconceito não é só dentro de casa, né? Ele acontece também no trabalho. Então, no trabalho leva que essas pessoas tenham menos oportunidades de emprego, menos promoções, isso a gente já tem dados publicados, e também se estende aos profissionais de saúde. Infelizmente, a gente tem pouco ensino de obesidade nas faculdades da área de saúde de um modo geral. Então, muitos profissionais também não sabem que a obesidade é uma doença e eles têm um preconceito. Tem estudos mostrando que 25% dos médicos têm preconceito com as pessoas com obesidade, isso leva a um atendimento mais rápido, né? Se pede menos exames de check-up, por exemplo, para essas pessoas. Então, com isso, eu tenho casos de câncer, por exemplo, mais graves, e isso aumenta a mortalidade, entre outras doenças que a gente acaba não fazendo o diagnóstico, tá? Então, assim, o preconceito tem que ser trabalhado, porque ele piora o prognóstico, né? E atrasa o tratamento da doença. Né? Isso é muito comum. A gente fez pela ONG Obesidade Brasil um evento que chama Obesidade em Pauta, é um evento que é feito todo ano, e a gente fez um questionário com as pessoas que participaram, né? Teve uma parte só para pacientes, né? Para pessoas leigas, e 100% responderam que já sofreram algum tipo de preconceito. Então, isso é muito grave, né? A gente precisa mudar essa história aí, porque isso atrapalha, né, em todos os sentidos, na forma social, de saúde e econômica dessas pessoas. Muito bem, doutora. Para a gente finalizar, eu gostaria de voltar num tema que a senhora tocou rapidamente aí, que é a obesidade infantil, que também preocupa demais. Como é que os pais devem trabalhar em casa, devem agir com as crianças, principalmente ficar atento para ver qual é o limite ali? Ó, opa, está se passando do sobrepeso, já está se tornando uma criança obesa. Quais as dicas a senhora pode passar para os pais, para que tenham crianças que não precisem fazer o tratamento de obesidade, doutora? Eu acho que a primeira dica é que os pais são um espelho para essas crianças. Então, não adianta eu falar para uma criança que ela deve comer salada, que ela deve comer verdura, fruta, fazer exercício, se eu não faço isso. Né? Então, eu passo uma mensagem meio dúbia, né? Então, eu falo assim: você tem que comer fruta, mas aí eu como doce. Ah, você tem que comer salada e eu como o alimento ultraprocessado. Você tem que fazer exercício e eu não faço nada. Então, a primeira coisa é você ser o exemplo para essa criança. Isso é muito importante. Tá? E aí isso passa por conhecer e tentar fazer escolhas mais saudáveis dentro de casa. A gente tem essa limitação econômica que os alimentos ultraprocessados, geralmente com mais gordura, mais sal e mais açúcar, são mais baratos. Mas tem oportunidades, por exemplo, de eu ir no final da feira e comprar, né, as coisas mais baratas, usar talos de verduras, por exemplo, de legumes para fazer, mas muitas vezes a pessoa não sabe como. Ela não sabe nem como estruturar, né, um prato. Então, assim, a alimentação brasileira típica, ela é muito saudável. Então, a gente tem uma salada, a gente tem um arroz, um feijão e, geralmente, uma proteína, que é uma carne vermelha, uma carne branca, um ovo. Esse prato é saudável. O problema é que a gente está perdendo a nossa cultura, né? E uma outra coisa é a atividade física. Então, incentivar a criança a fazer atividade física. Não precisa ser ir a uma academia, né? Mas, por exemplo, brincar com essa criança, jogar bola, brincar de corrida, brincar de esconde-esconde, mesmo às vezes dentro de casa, né? Hoje a gente tem vários recursos para você contar passos, né? Fazer uma competição aí com ela, incentivá-la. Eu acho que isso é muito importante. E eu ressalto também o papel da escola, né? Então, a escola também deve ensinar para essa criança o que é um hábito saudável, porque se ela não aprende, ela não sabe. E é legal que a criança vira um multiplicador, né? Ele começa a ensinar e questionar o que tem em casa, também vai ensinar os pais que às vezes não tiveram oportunidade de aprender isso, tá? Mas os pais têm que ser o exemplo. Isso eu acho que é a primeira mudança aí fundamental. Tá certo, doutora Andréia, muito obrigado pela participação e orientar, né, passar essas orientações importantíssimas para a vida de 100% das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado mesmo e até a próxima, doutora. Obrigada aí pela oportunidade também. Obrigado à doutora Andréia e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.